Oi pessoal, eu sou Daniela Pauliello, sou fotógrafa, artista visual e pesquisadora e venho nos últimos anos pesquisando as relações entre a fotografia e o gesto performático. Então por isso eu decidi trazer o livro Kamaitachi, meu fotolivro de cabeceira, do fotógrafo japonês Eiko Hossoi. Então essa publicação é uma publicação que foi feita em 2009 pela Aperture, que é um instituto de pesquisa em fotografia norte-americano. Eles já publicaram mais de 600 títulos, né, de fotolivros. E, na verdade, essa edição é a quarta edição do livro. Ele foi originalmente publicado em 1969, no Japão, com uma edição limitada de uma tiragem de 1000. Em 2005, houveram mais duas reedições, uma delas também pela Aperture, com uma tiragem também limitada de 500 exemplares. Então, tanto a edição original quanto a edição da Aperture de 2005 são livros extremamente difíceis de serem encontrados, têm preços altíssimos aí no mercado. E aí, em 2009, a Aperture, então, decide fazer essa edição para tornar o livro um pouco mais acessível. Não é um livro barato também, sobretudo no Brasil, um livro difícil de ser encontrado, mas, enfim, comparativamente aos outros, né, é um livro mais acessível. É interessante comentar também que a edição de 2005 do livro Kamaitachi, feita pela Aperture, foi a primeira publicação do Eiko Hossoi feita fora do Japão. E bom, eu quis trazer esse livro também primeiro por ser um livro maravilhoso, né? Um livro que eu ganhei de presente faz 6 anos, e é um livro que eu sempre retorno, eu sempre revisito. Eu sempre voltei muito nele para me referenciar, tanto do ponto de vista das composições, da estética, dos gestos performáticos. No meu trabalho, eu trabalho com a performance, para a câmera, para a fotografia. Então, um livro que sempre me referenciou visualmente. Mas, além disso, tem uma coisa que me chama muita atenção nesse trabalho, que o Hossoi, ele trabalha com a fotografia, com a junção da fotografia para a performance, mas ele trabalha também com a construção de uma sequência narrativa. Então, nos anos 60, que é o período de produção aí desse trabalho, a maioria dos artistas que estavam trabalhando com a fotografia junto com a performance trabalhavam geralmente com uma foto única, né, que resumia essa performance, ou com fotos sequenciadas, né? Então, fotos geralmente várias imagens com alguma pequena diferença, né? Assim, quase que repetidas, uma mesma cena de fundo, e muitas vezes como apenas um registro de uma performance também, né? Mas o Hossoi, ele trabalha nessa obra, no Kamaitachi, com essa junção da fotografia, da performance e da construção de uma narrativa que se aproxima muito de uma linguagem da literatura, do cinema. Então tem uma narração de uma história, né? Isso sempre me interessou muito nesse trabalho. Outro motivo também de eu trazer esse livro como meu fotolivro de cabeceira foi da gente poder pensar a ideia de fotolivro como colaboração. Então o Hossoi, ele trabalhou a vida dele inteira a partir de colaborações com outros artistas, com escritores, performers, dançarinos, diretores teatrais. E ele fez parcerias de uma vida toda, assim. Então ele trabalhou com um designer que trabalhou neste livro, é o mesmo designer que trabalhou na edição de 1969. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas é bem interessante assim, pensar, né, que nos anos 60, que era um momento aí de ruptura do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo, Hossoi fazia parte dessa vanguarda, né, que estava buscando essa ruptura com o pensamento moderno nas artes e na fotografia. E para a gente pode parecer muito normal hoje em dia pensar nesse processo colaborativo,
Mas na época, de fato, os fotógrafos, nos anos 60, o fotógrafo ele trabalhava sozinho, né? Era ele e a câmera dele. E o Hossoy não. O Hossoy, já lá nos anos 60, fazendo todas essas parcerias. Né? E apesar de ser um livro que, enfim, foi publicado pela primeira vez já há mais de 50 anos, é um livro extremamente atual. Assim. Enfim, acho que é interessante dizer também que o trabalho do Hossoy veio para a América Latina pela primeira vez em 2014, para uma exposição para o Brasil, uma exposição feita pelo Sesc Consolação. Então, o Sesc Consolação em 2014 faz uma retrospectiva de seu trabalho, trazendo 7 obras, todas focadas no corpo, que é uma temática muito importante no trabalho de Eiko Hossoy. É um catálogo muito bonito, com várias traduções de textos em torno do trabalho de Hossoy, e é um catálogo que eu consultei bastante para poder fazer essa conversa. Bom, eu acho que é muito interessante também a gente poder pensar essa passagem essa ruptura com o pensamento moderno que acontece nos anos 60 e 70, tanto na fotografia quanto nas artes visuais, sob a luz do trabalho do Hossoy. Muitas vezes a gente estuda muito essa história, esse paradigma da fotografia a partir de exemplos ocidentais, né? Mas no Japão, nesse momento, estava acontecendo todo um movimento também de vanguarda que tinha essa intencionalidade de romper com esse pensamento moderno. Então nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. E eu vou contextualizar um pouco o momento histórico onde o Hossoy está situado e falar um pouco da biografia do artista para a gente poder entrar mais no trabalho. A gente já viu algumas fotos até agora, mas mais para frente eu vou passar página por página e eu acho que o livro vai ganhar uma outra camada, né, assim, uma outra dimensão mesmo, depois que eu trouxer algumas informações sobre o trabalho. Bom, o Hossoy é um artista e fotógrafo japonês e vai começar aí a fotografar na década de 50. Então ele faz parte de uma geração que se forma muito a partir do realismo fotográfico, que é tendência no Japão nesse momento. Então é importante dizer que após a Segunda Guerra Mundial, houve uma censura no Japão, que durou até 1949, em que era proibido fazer imagens que mostrassem a devastação causada pela guerra no Japão. Então o realismo fotográfico ele veio muito forte na primeira metade da década de 50, por essa necessidade de capturar o mundo, né? Essa necessidade de documentar de forma direta e objetiva a situação social, enfim, do Japão naquele momento. Então, a princípio, o Hossoy vai ser muito influenciado por Ken Domon, que é um fotógrafo, um ícone da fotografia japonesa nesse momento do realismo fotográfico. Mas rapidamente o Hossoy vai romper com essas premissas do realismo fotográfico. Ele vai criar toda uma outra tendência na fotografia japonesa. E Hossoy não era apenas um fotógrafo, né? Ele era sobretudo um artista transmediático. Ele era dançarino, professor, tradutor, produzia filmes. Ele tem uma produção muito, muito interessante também, de filmes experimentais, de videodanças. Então, enfim, é um artista aí que não cabe só na caixinha do fotógrafo, sobretudo no seu tempo. Né? Bom, hoje o Hossoy é um artista muito reconhecido mundialmente. Seu trabalho se encontra em diversas coleções, como o British Museum, Metropolitan, o MoMA de São Francisco, o MoMA de Nova York, etc. Hoje ele tem 88 anos, ele vive em Tóquio, ele nasceu na zona rural do Japão, mas foi viver em Tóquio, passou parte da sua infância em Tóquio, até 10, 11 anos, quando foi morar na zona rural do Japão novamente com seus avós, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então isso também é uma informação importante que vai ter relação com o trabalho em Kamaitachi.
Bom, a primeira grande aparição do Hosoi como fotógrafo acontece em 1951, quando ele ganha o prêmio Fuji de fotografia. Então, a partir de então, ele decide tornar-se aí um fotógrafo profissional e começa a trabalhar como freelancer em revistas femininas e, enfim, em jornais. E cada vez mais vai, enfim, se adentrando aí, né, no meio da fotografia e das artes daquele momento. A sua primeira exposição individual foi em 1956, aos 23 anos. E ele era um participante muito ativo de grupos que incluíam intelectuais, artistas, escritores, né? Então, rapidamente, ele ascendeu nessa cena cultural do Japão no final dos anos 50. E em 1959, ele cria um grupo Vivo de fotografia, que é um grupo extremamente importante na história da fotografia japonesa. Vivo significa vida em Esperanto, e é um grupo que é criado seguindo o modelo da agência Magnum de fotografia. O grupo Vivo ele foi muito importante então, na história da fotografia, ele vai marcar as próximas gerações, nos anos 60 e nos anos 70, na produção no Japão. E é importante dizer que ele foi fundado junto com Shomei Tomatsu, Kikuji Kawada, Akira Sato e Iko Narahara, que eram grandes nomes da fotografia também japonesa nesse momento. Todos eles nasceram nos anos 30, então eles vêm de uma mesma geração, né, que cresceu aí, durante a Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante porque esse grupo é muito central para operar essa passagem, que eu já comentei anteriormente, do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo na fotografia no Japão. Porque eles rompem justamente, né, trazem esse movimento, essa intencionalidade de ruptura com uma fotografia documental direta, objetiva, né, com essa crença moderna de que a câmera era de fato capaz de capturar o real, né? E aí eles têm essa intencionalidade de aproximar a fotografia das artes. E vão criar aí todo um novo estilo, sem abrir mão de produzir trabalhos com um intuito também de aproximar do mundo, de tratar de questões sociais, mas a proposta deles é fazer isso de forma mais subjetiva, explorando outros potenciais da câmera, explorando manipulações, né, na revelação, intervenções nas cenas, produções de imagens mais metafóricas, mais simbólicas. Então, é um grupo muito, muito importante na história da fotografia japonesa, né? É um grupo que se encerra em 1961, ele tem uma duração pequena, de apenas 2 anos, mas que vai ter essa centralidade do pensamento fotográfico nesse momento. É importante dizer também que Hosoi é uma figura muito central como educador e como formador de uma geração de fotógrafos no Japão, não só pela influência do Grupo Vivo, mas porque Hosoi foi professor. Ele se formou em 1954 na Tokyo College of Photography e retornou em 1975 para lecionar. Então, formando aí uma geração inteira de fotógrafos. Além disso, também trouxe vários fotógrafos do mundo todo para dar workshops no Japão, fazendo muito essa ponte aí com as vanguardas do momento, né? E aí eu queria trazer agora, pensando, enfim, todo esse contexto, né, de a conexão com as vanguardas e desse momento histórico, né? Eu queria trazer uma citação do Charles Straub, que é um professor e fotógrafo americano, que é amigo de Hosoi, e aí tirei essa citação de uma entrevista, de uma palestra que acontece na Aperture, e ele diz: Hosoi era um homem curioso, acessível, não era um hipster, mas alguém interessado em conhecer pessoas, fazer coisas. Ele é uma das pessoas nos anos 70 que, de fato, lutou a grande batalha para tirar a fotografia do porão das escolas técnicas, do porão dos museus, e dizer que a fotografia era uma grande forma de arte.
Então, Rossoi se situa muito aí nesse momento, né, de mudança de paradigma na fotografia, né, um momento de virada ontológica que vai marcar as décadas seguintes, né. Ele segue muito essas vanguardas da época, fazendo essas alianças com várias linguagens, várias disciplinas, mas não só isso, né, acho que é interessante pensar que o trabalho do Rossoi, ele não apenas faz essa conexão com outras linguagens, como também faz esses processos colaborativos, que é diferente, né, de fazer essa conexão com outras linguagens. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, porque eu estou o tempo todo dizendo desse momento, né, de mudança do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo nos anos 60, mas é importante pontuar que muito antes disso, né, a gente encontra vários experimentos e movimentos na história da fotografia, na história da arte, que tentaram fazer essa conexão entre arte e fotografia, que tentaram usar a fotografia a partir de potenciais não ligados a esse desejo de reproduzir o real, né? Então aproximando a fotografia de outras linguagens e aproximando a fotografia do seu potencial de ficcionalização, de fabulação, de construção, né? De mundo, de narrativas. E aí a gente pode citar as vanguardas históricas do início do século XX, que seriam os surrealistas, os dadaístas e os futuristas. Antes deles, a gente pode citar os pictorialistas, né, que é um grupo que está situado aí no final do século XIX, no começo do século XX, que depois vai se tornar a fotossecession, mas que também tinha essa intencionalidade de aproximar a fotografia das artes, de reconhecer a fotografia como uma forma de arte, sobretudo aproximando a fotografia muito da pintura. Os pictorialistas foram responsáveis por criar uma série de experimentos ligados a processos de revelação. Então criaram goma arábica, processos de colagem, de sobreposição, né? Foram muito importantes depois também para as vanguardas históricas. E aí, dentre os pictorialistas, eu gosto muito de citar a Annie Brigman como um exemplo muito interessante, que é uma mulher fotógrafa artista que produz em 1900, e ela faz aula performance para câmera nua na natureza, né? Então, que tem uma conexão aí com o trabalho do Rossoi. Não faço ideia se o Rossoi conheceu o trabalho dela, eu imagino que não, mas a Annie Brigman é uma fotógrafa que 60, quase 70 anos antes de Rossoi já trabalhava com essa junção da fotografia com a performance e, enfim, buscava romper com esse fazer positivista e realista que marcou grande parte da história da fotografia moderna, né? Então, a fotografia ela nasce, né, com uma dupla faceta, com potencial tanto de documentar quanto de ficcionalizar e fabular, mas na fotografia que a gente chama de fotografia moderna, né, até os anos 60, de fato vai imperar um fazer documental direto, objetivo, atrelado a premissas de verdade enfim, né, muito ligado a interesses também históricos do momento. Mas, enfim, só para dizer que esses experimentos já existiam antes dos anos 60. Bom, e aí voltando ao Rossoi, ele então vai ser um fotógrafo muito central nessa operação desse pensamento moderno, desse pensamento contemporâneo, e por quebrar com o realismo fotográfico no Japão. Ele mesmo vai criar um termo que é o documentário subjetivo, documental subjetivo, ou realismo subjetivo. Então, ele diz que os trabalhos dele são documentários subjetivos, né? E não documentários objetivos. E aí eu queria trazer uma citação dele, de uma fala dele em uma entrevista ao MoMA, em que ele diz: "Para mim, a fotografia pode ser, simultaneamente, um registro e um espelho, ou uma janela para a expressão de si. A câmera, geralmente, é vista como incapaz de capturar o que não é visível aos olhos, mas ainda assim, o fotógrafo, que a empunha bem,
consegue descrever aquilo que está invisível em sua memória. É possível, através da câmera, fazer imagens que parecem realistas. Mas através da câmera você tem que fazer seu próprio trabalho. A fotografia não é só um trabalho físico, mas um trabalho psicológico, porque a câmera é operada por um ser humano. Parece real, mas não é real. Então, bom, acho que essa situação traz muito esse espírito, né, do tempo. Bom, eu queria agora entrar um pouco mais na história do livro. Então, Kamaitachi é um yokai, que é um demônio japonês que assombra os campos de arroz na zona rural do Japão e morde fazendeiros e crianças. Seria um demônio fuinha, um demônio com aparência de fuinha. E Hossoi conta que ele cresceu sempre ouvindo várias histórias de Kamaitachi, né, esses vários contos populares aí, que traziam essa história do Kamaitachi, e que ele tinha muito medo de ir nos campos de arroz de noite, enfim, de sair no escuro, que existiam demônios mais bonzinhos, mas que o Kamaitachi era um demônio terrível, muito assustador. Kamaitachi também pode se referir, está associado à ideia de um golpe de vento frio que corta a pele, né? Mas é importante a gente entender que Kamaitachi está ligado a essa ideia de algo assustador, assombroso, algo que corta, que perfura, que rasga. Então, Kamaitachi no livro é representado metaforicamente pelo genial dançarino e performer Tatsumi Hijikata, que é o fundador da dança Butô. Então, Hijikata também compartilha aí desse movimento, dessas vanguardas, desse movimento de transformação que está acontecendo em várias partes do mundo, né? E Hossoi e Hijikata se conheceram em 1959, numa apresentação de dança, em que o Hijikata fundou a dança Butô. E aí Hossoi ficou assim, encantado, né, com o trabalho de Hijikata e convida ele para poder fazer parceria, poder fazer um trabalho juntamente com ele. E eles vão virar parceiros aí de uma vida toda, se transformam em melhores amigos. Hossoi vai fazer vários trabalhos com o Hijikata. E o ensaio ele vai acontecer numa vila chamada Akita, na região de Tohoku, no norte do Japão, entre 1965 e 1968. Um vilarejo frio, com ventos que cortavam a pele, e aí remetendo à ideia do Kamaitachi, né? E a região de Akita fica próxima da região onde Hossoi se refugiou durante a Segunda Guerra Mundial. Então, lá no começo eu comentei que Hossoi foi viver com os avós, né, no norte do Japão. Então, um dos motivos do Hossoi querer fotografar nesse lugar tem a ver com esse desejo de retornar e de fotografar essa vila, essa região, que ele mesmo diz, ele tinha medo de que esse lugar se transformasse, enfim. Ele gostaria de fazer um registro dessa vila tradicional, né, das tradições dessa região. Akita era também a cidade natal de Hijikata, né? Então os dois tinham uma motivação para fotografar nessa região. Eu queria ler uma citação do Hossoi. Ele diz: "Eu queria fotografar Hijikata em seu local de nascimento. Ele era um dançarino genial. Não como um dançarino de balé. Ele não tinha essa elegância. A cidade toda ria. A cidade era um teatro dramático para mim. Todos eram atores e ele era estrela entre todos." Então, como a gente pode ver nas imagens, né, as cenas resultam de um happening, né, de uma performance feita de uma forma muito intensa. É uma performance bastante caótica, né? Então Hijikata e Hossoi vão elaborar cenas aí
nessa vila, perturbando, causando, trazendo caos para a vida dos fazendeiros, ao mesmo tempo um caos cheio de, enfim, de risadas e com uma recepção muito interessante também, né, das pessoas que viviam nesse lugar. Bom, e aí Rossoi diz que Hijikata era o Kamaitachi, né, esse ser que saiu correndo aí pelos campos de arroz e criando um caos entre os campesinos, os fazendeiros, as crianças. Né, esse demônio fuinha. Mas Hijikata diz que Rossoi, que era o Kamaitachi, que Rossoi que rasgava o espaço com sua câmera. Takashi Morishita, o curador, diz que os dois seriam um Kamaitachi. Então, como um duplo espiral, lente do fotógrafo e corpo do dançarino, rasgando a pele e a carne um do outro. Mas é interessante ter uma informação sobre esse trabalho, que ele foi finalizado em 1968, então em 68 aconteceu uma exposição com o título de Uma Extravagante Tragicomédia, um drama fotográfico estrelando o gênio japonês do Butô, Tatsumi Hijikata. Então o título Kamaitachi veio depois, em 1969, com o livro, né? Com a exposição ainda não tinha esse nome. Mas eu acho muito interessante essa ideia de pensar que os dois, né, são Kamaitachi. Os dois são esse demônio que opera esse furo no espaço, né, que produz esse caos e essa desordem. Agora eu queria que a gente visse aqui página por página, então vou passar o livro todo na sequência. E aí, começando pela capa, então, a gente tem aqui uma luva, vou tirar. Com cuidado. E aí, a gente tem essa capa dura aqui, que é a mesma capa do livro original, com a diferença de que no livro original vem escrito aqui Kamaitachi em azul. Então, uma informação importante, antes da gente entrar no livro, eu queria reforçar então que essa é a edição de 2009, feita pela Aperture, em conjunto com Eiko Rossoi. Eiko Rossoi participou, né, da construção desse fotolivro. E o design foi feito pelo mesmo designer que fez o primeiro livro, né, que fez a edição de 1969. O nome dele é Eiko Tanaka e ele faleceu pouco tempo depois de terminar o projeto para essa publicação. É importante comentar também que nesse livro, nessa edição de 2009 da Aperture, tem 8 imagens inéditas que não tinham sido publicadas nas outras edições. Então, seguindo aqui, a gente tem primeiro um texto de Shuzo Takiguchi, e eu queria ler um trechinho. Os textos, né, a escrita é muito importante para o trabalho do Rossoi, então a escolha, né, de quem faz esses textos para os seus livros sempre foi muito precisa. Nada é gratuito no trabalho de Rossoi. E eu queria ler um trechinho para a gente entrar. Hoje, ao que parece, Kamaitachi pertence à lenda e à mitologia. E o que seria Kamaitachi? Memórias da minha infância me inundam. Meu pai era um médico rural e diversas vezes eu vi fazendeiros serem carregados para a soleira de nossa casa, afirmando terem sido mordidos por um Kamaitachi. Para mim, estes eram momentos assustadores, que cheiravam a sangue, tal como o primeiro raio de relâmpago cruzando o céu escuro. Eu ouvi os fazendeiros falando que foram atacados do nada, embaixo de hastes de arroz secando ou sob uma antiga árvore de caqui. Mas ninguém guardava rancor contra aquela fuinha invisível. Um livro define Kamaitachi
como a laceração de um pequeno vácuo criado por um demônio de poeira. Ninguém sabe a verdade de fato. Os dias dos Kamaitachi há muito tempo se foram. Seria o Kamaitachi um espírito da terra? Um fantasma que aparecia apenas para fazendeiros? Se sim, aquela lâmina invisível deve ter sido incrivelmente afiada para saltar através do céu e perfurar a carne. É difícil dizer se Tatsumi Hijikata é um espírito da terra ou do ar. Entretanto, mesmo antes de podermos contemplar a questão, ele se aproxima do chão, quase que verticalmente, e corre como uma ventania por uma vila rural. Esta vila é um distrito de cultivo de arroz, onde persiste, anonimamente, a realidade social japonesa mais absurda e incoerente. Hijikata aparece subitamente como um falcão, mergulhando em direção ao chão, ou um sequestrador vindo do paraíso. Seria ele um falcão que acabou de pousar ou uma fuinha saltadora? É uma tolice perguntar. É o nosso dançarino que seria ferido. Os aldeões o encaram inocentemente, como se ele os recordasse de um sacerdote há muito esquecido. Ele sorri, sem saber por quê, na chegada do tolo distraído. Seu sorriso se torna o mesmo sorriso da trilha entre os campos de arroz. É um sorriso que está nas bordas do terror. Bom, queria ler também um trechinho do texto do Donald King. No meio dos anos 60, Hijikata estava no processo de combinar formas tradicionais de dança japonesa com as ideias colhidas das artes performativas e outras fontes, como um meio de desafiar a identidade japonesa contemporânea e de romper tabus socioculturais. Nas imagens de Hossoi, uma mulher, vestida com seus finos trajes de casamento, está parada em frente a uma casa antiquada. Ela segura em sua mão um copo de saquê, do qual ela vai beber no ritual Sansankudo. Ela sorri alegremente, prestes a embarcar em uma nova vida. Mas no telhado, um homem estranho e nefasto está agachado como uma ave de rapina. Quem é ele? Um demônio que vai zombar da felicidade dessa menina? Ou simplesmente um observador, vigiando silenciosamente o casamento, assim como tudo mais na vila? Hossoi não nos conta. E talvez ele ficasse relutante em explicar, mas a foto, uma vez vista, é difícil de esquecer. A figura no telhado retorna em uma impressionante fotografia de uma estante de madeira na qual o arroz colhido será empilhado. O céu é ameaçador, mas o que dá à foto sua qualidade memorável é a figura agachada olhando para o espaço. Quem é ele? O que está ali? Talvez seja a solidão propriamente dita. Outra fotografia de Kamaitachi é preenchida com ainda mais assombro de isolamento. Uma lua maligna ilumina a pequena figura de uma mulher deitada numa praia deserta. Bom, esses textos são muito chave, eles estão no início do livro, e são muito importantes para a gente conseguir entender a história que está por trás das imagens. Apesar do que não é necessário, o próprio Hossoi diz, né, que não é necessário saber o que é o Kamaitachi, saber a história do Kamaitachi, saber a história da construção da narrativa para entrar nessa narrativa fotográfica. Mas certamente a gente tendo essas informações muda muito, né, a aproximação que a gente faz com esse trabalho. Bom, e aí nessa primeira imagem a gente tem essa senhora com essa lupa, né, tentando decifrar esse ser estranho, esse homem estranho que chega nessa vila, né? Acho uma foto genial para trazer esse estranhamento desse ser já no começo do livro. Bom, esse azul, essas páginas azuis, elas atravessam o livro todo e já estão presentes também na primeira versão em 1969. Né? Então, acho que a gente pode dizer que esse livro ele é muito paradigmático na história dos fotolivros no Japão. E aí no começo a gente não entende muito bem, né, o que é essa narrativa. Tem uma certa carga de violência e de erotismo, que é muito característica dos trabalhos do Hossoi.
os pretos e o alto contraste, também esse preto profundo, essas imagens altamente contrastadas, também uma característica muito marcante do trabalho do fotógrafo. E aí, essa imagem para mim é incrível e ela espelha muito bem a intenção do Hossoy de construir uma imagem que seja ao mesmo tempo documental, registro, mas que seja encenada, que tenha uma dose de ficção, né? Então, se a gente ignora aqui o Hijikata, poderia ser uma foto, enfim, uma foto de rua, fotografia de rua, um instantâneo, né? Então, as imagens guardam uma relação muito forte com a fotografia tradicional, com essa fotografia que tem um apreço muito grande pela estética, pela construção da imagem, os vários planos, várias coisas acontecendo, né? E aí vem aqui o Hijikata fazendo esse furo, né? Rompendo com essa tradição fotográfica. Então ele não joga fora a tradição fotográfica, né? Mas ele se apropria dela e cria um ruído nessa tradição. Aqui novamente, né, essa influência de um cinema expressionista aqui, com esse alto contraste, esse branco estourando, esse preto bem profundo. E aí no começo do livro a gente tem muito essa vertigem entre o dentro e o fora, né? Então a gente sai de uma imagem bem aberta para externa, para essa imagem mais fechada, como se, não sei, talvez né, esse Kamaitachi tenha invadido essa casa. E aqui a gente começa a ter esses sinais de perturbação também desse ser, novamente os pretos bem profundos, composição maravilhosa. E aqui tem uma decisão muito interessante, que é de jogar a foto vertical em página dupla, né? Então, aqui o livro exige que a gente faça esse movimento para ver a foto na vertical. Funciona também, né, dessa forma. Gera um pouco essa distorção da percepção. Aqui essa cena um pouco de loucura e solidão, né? Esse ser rindo sozinho. Aqui novamente esse movimento de virar o livro. Bom, aqui os aldeões rindo de Hijikata. Nessa cena, a gente descreve lá no começo do livro também, o Hijikata faz os aldeões carregarem ele. Essa foto é maravilhosa, né? Acho que essa foto também resume muito bem, né, essa herança de Hossoy, essa escola de onde Hossoy vem, de uma fotografia clássica, tradicional, muito esteticamente bem elaborada, composição impecável, né? Não é simplesmente um registro de uma performance como era feito por vários de seus contemporâneos, né? Mas aqui a gente tem então essa intervenção, né, dessa cena em que Hijikata começa a perder a forma também de uma figura humana. Nessa imagem ele pede para as crianças ficarem paradinhas e avisa que vai saltar. Essa imagem para mim tem uma relação muito forte com a tradição do retrato, né? Hijikata era um grande retratista. Então é muito interessante pensar como que ele cria essas rupturas dentro da própria tradição fotográfica, dentro da própria linguagem.
Imagem da capa, da nossa luva. Aqui esse elemento do caos, da desordem, do furo, do rasgo, né? Aparece. E aí, na metade do livro, a gente tem um poema de Toyoshiro Miyoshi. Essas parcerias, né, com escritores eram muito importantes no trabalho de Hosoi. E aí a gente cai no campo aberto, né? Então tem uma vertigem no trabalho. A narrativa ela tem um fluxo muito interessante, né? Vai tendo uma oscilação entre o dentro e o fora, entre o retrato e a paisagem, a foto posada e o instantâneo. Muito vanguardista. Eu gosto muito desse momento do livro, onde Hijikata começa a ganhar a forma de um kamaitachi. Então, mais no começo do livro, a gente sempre vê o rosto do Hijikata, a gente vê que é um homem performando. E aí, aqui, agora mais pro final, ele começa a assumir essa forma de um ser híbrido, né? Essa forma disforme, na verdade, mantendo uma relação com a figura humana, mas rompendo com os limites da forma. E aí ele vai se transformando nesse ser fantasmagórico, esse demônio fuinha. Essa imagem é a imagem descrita no texto que eu li no começo, em que aparece essa noiva, né? Pronta para casar, e Hijikata está aqui em cima no telhado. Então é muito interessante a gente pensar que poderia ser uma imagem clássica de uma cena tradicional, né, de um ritual tradicional da cultura japonesa, mas tem esse ruído, né, que é o kamaitachi. Então é muito interessante a gente pensar que o kamaitachi é representado no livro não apenas pela presença do Hijikata, não apenas pela tentativa de construir essa narrativa, né? Mas a gente pode pensar nessa ideia mesmo de Kamaitachi como um furo na fotografia, um furo na tradição, né? Kamaitachi é de fato Hosoi também, né? Que com a sua fotografia cria esses ruídos na tradição fotográfica. Cria esse furo, esse rasgo. Aqui novamente uma relação com a tradição aí do retrato, né? Poderia ser um retrato clássico se não fosse essa presença totalmente perturbada de Hijikata. Hosoi sempre buscou nos seus trabalhos trabalhar muito com a dramaticidade, então tem essa influência do teatro também. Então um pouco uma oscilação entre o caos, a desordem, o humor, né, o cômico. Novamente, né, a gente pode sempre eliminar o Hijikata e aí a gente vê uma imagem clássica e aí com Hijikata é outra coisa, né? Estoura essas fronteiras. Outro ponto importante também no trabalho do Hosoi é que aqui a ficção é resultado de uma experiência real. É uma mistura de teatro com acontecimento, com espaço para imprevisibilidade.
Então, a ficção, ela nasce de uma experiência, né? E aí, mais no final do livro, tem algumas cenas, né, internas que voltam também agora no final do livro, bem encenadas, já aproximando mais ainda do teatro. Essa é a imagem da capa. Aqui, novamente, né, eu gosto muito dessa imagem. Hijikata perde a forma humana. Ele rompe, né, com esses limites da forma, tem um disforme aqui no rosto dele, que o aproxima desse ser híbrido que é construído nessa narrativa. Acho que aqui também a gente pode refletir sobre o potencial da fotografia em desencadear acontecimento, né? Então, o Hosoi não usa a fotografia simplesmente como um dispositivo para capturar aí o mundo, mas como um dispositivo que tem uma potência de criar coisas, né? de abrir espaço para certas ações, com o potencial de produzir acontecimento, de produzir relação, né? Então, tanto a ação do Hijikata, tanto a performance do Hijikata, quanto a presença da câmera fotográfica produzia, né, reações, produzia acontecimentos. Aqui a gente já se aproxima muito da performance, né? Já perde um pouco aquela presença dos elementos tradicionais. Ele traz muito forte essa lógica da performance feita para a câmera, né? Sem presença de público. Essa imagem, o Hosoi pede para o Hijikata tirar a roupa, é um dia de lua cheia, pede para o Hijikata tirar a roupa e, enfim, performatizar aí ao ar livre. Bom, e aí nessa imagem, a gente chega nessa imagem, onde o Hijikata pede para a mãe para segurar o bebê e ele sai correndo com o bebê no colo pelo campo e depois devolve o bebê. Então, de fato, né, a gente pode falar que um rap tem um caráter de imprevisibilidade muito alto e de perturbação do ambiente. E a última imagem muito icônica dentro do trabalho de Hosoi. E aí, por último, a gente tem um texto do artista, Jacob Hosoi. E eu queria ler um pedacinho final para a gente poder fechar. Com o desenvolver da série, ela foi se tornando um tipo de colaboração entre eu, Hijikata e os aldeões, que também participavam das ações. Mais tarde, eu senti que provavelmente eu deveria pedir desculpas para as pessoas que devem ter se sentido muito surpresas quando esses dois jovens homens apareceram do nada e se inseriram nas suas vidas e nos seus rituais cotidianos, sequestrando bebês e gritando sobre seus ombros. Abre aspas, desculpa, podemos pegar seu bebê emprestado por alguns segundos? Fecha aspas. Nas nossas performances, nós nos transformávamos, por algum momento, em dois Kamaitachi. Bom, então esse é o meu fotolivro de cabeceira. Eu realmente sou muito encantada pelo trabalho do Hosoi, acho que é um trabalho genial, um trabalho que tem uma atualidade muito evidente, um trabalho muito ousado para sua época, com uma narrativa muito precisa, muito bem pensada, muito amarrada, uma narrativa cheia de energia, visceral, ao mesmo tempo não é uma narrativa linear, não é uma narrativa óbvia. A gente pode entrar no livro por vários pontos diferentes e é um trabalho, né, como eu já falei várias vezes, vai dialogar com a dança, com o rap, com a performance,
com vários estilos fotográficos, né? O retrato, o instantâneo, a fotografia de rua, a fotografia de paisagem, enfim. Acho que é um livro que traz grandes lições aí de arte e fotografia e um livro maravilhoso para a gente pensar também a história da fotografia contemporânea e da fotografia japonesa. É isso. Agradeço o convite do Instituto Moreira Salles. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Hassoi.